Olá pessoal, vamos ao nosso módulo 4 do Direito Ambiental e no módulo 4 a gente vai começar o tema tão importante dos princípios do direito ambiental, iniciando hoje numa primeira parte pela relevância dos princípios no direito ambiental na atualidade e já nos princípios em espécie, num primeiro conjunto de princípios. Na verdade, nós vamos ficar nos módulos 4, 5 e 6, tratando dos princípios do direito ambiental, e começamos então nesse módulo 4 a fazer isso. Bom, é importante ressaltar que os princípios ocupam hoje um lugar de muito destaque no pensamento jurídico em geral e também, por que não, no direito ambiental. Então, os princípios antes relegados a um papel, digamos, secundário, a um papel subsidiário. Se você for à antiga Lei de Introdução ao Código Civil, hoje Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, você encontra lá uma singela referência aos princípios gerais do direito, quando se trata de uma situação em que há lacuna da lei. Então, na lacuna da lei, o juiz deveria recorrer, vocês se lembram dessa locução, deve recorrer à analogia, aos costumes e, por último, aos princípios gerais do direito. Bom, essa função meramente subsidiária, esse papel meramente subsidiário dos princípios jurídicos, está muito aquém do que de fato eles representam no pensamento jurídico contemporâneo. Os princípios ocupam um papel de destaque, notadamente em razão de suas funções. É verdade que a própria definição dos princípios jurídicos não é algo que encontra uma doutrina pacífica, não é algo que encontra uniformidade no tratamento pelos estudiosos do direito. Se nós formos buscar um conceito de princípios jurídicos, podemos encontrar as definições clássicas e, dentre as definições clássicas, uma muito citada por vários autores é aquela atribuída ao professor Bandeira de Mello, Celso Antônio Bandeira de Mello. Ele tinha uma definição de princípios jurídicos muito importante que realçava sempre, como outras definições clássicas, o caráter da amplitude e da fundamentalidade dessas normas. Seriam então os princípios normas bastante amplas, genéricas e de algum modo fundantes e fundamentais ao sistema jurídico. É bastante conhecida essa definição do Bandeira de Mello, que diz que princípio é um mandamento nuclear de um sistema, um alicerce desse sistema. E foi assim que durante muito tempo a doutrina entendeu a configuração dos princípios, a doutrina estudava e refletia sobre essas normas jurídicas, sobre essas grandes diretrizes. Hoje em dia, porém, numa perspectiva mais atual, o que a doutrina realça no estudo dos princípios são as suas funções, notadamente porque não possuem eles apenas aquela função subsidiária de que o juiz pode se valer no caso de lacuna da lei, numa situação de lacuna da lei. Os princípios, de fato, possuem uma função orientadora de todo o sistema jurídico. Essa função orientadora da aplicação, da interpretação de todo o sistema jurídico é certamente hoje o que salta aos olhos na configuração dos princípios. Reafirmo, a definição dos princípios não é algo singelo, é algo que encontra controvérsia também na doutrina. São muito citadas as definições de Dworkin e de Alexis, embora entre elas mesmo não haja essa uniformidade, eles também divergem em alguns pontos, mas ambos têm uma perspectiva, uma visão dos princípios, diferenciando-os das regras em aspectos qualitativos, não somente com base naquela ideia, naqueles graus de amplitude ou de fundamentalidade que as ideias, os doutrinadores mais clássicos utilizavam. Eles fazem, de fato, uma diferença qualitativa, uma diferença de essência entre as regras e princípios. No Brasil, merece destaque, de fato, o trabalho do professor Humberto Ávila, uma obra referência já, que é essa obra Teoria dos Princípios, de Humberto Ávila. Ele faz essa diferenciação e observa que os princípios são normas predominantemente finalísticas,
que apontam fins, que apontam diretrizes que devem ser buscadas e por isso elas são também prospectivas, ou pelo menos imediatamente, primariamente prospectivas, quer dizer que apontam para o futuro. Apontam para o futuro porque querem chegar, porque apontam um sentido para um estado ideal de coisas. E para chegar a esse estado ideal de coisas, são então analisadas determinadas condutas necessárias a isso. E os princípios então seriam essas normas predominantemente finalísticas, nisso diferentes das regras, que são predominantemente descritivas, e voltadas ao futuro, nisso também diferentes das regras, que são imediatamente voltadas à regulação de situações concretas já ocorridas, por isso retrospectivas. De todo modo, esse caráter finalístico dos princípios é que mostra a sua relevância na atualidade e no direito ambiental, um ramo, como você já sabe, de elaboração bastante recente, um ramo que a gente pode dizer que surgiu depois da década de 70 do século passado, e um ramo que no Brasil, como você também já sabe, tem uma legislação bastante difusa, bastante esparsa, não codificado, não organizado na legislação. Então os princípios cumprem aqui também uma função muito importante, ou fica realçada ainda essa função orientadora dos princípios, que vão nos auxiliar na construção, na estruturação, na conformação de um sistema jurídico ambiental coerente. O intérprete, então, precisa se valer desses princípios para interpretar e aplicar esse sistema jurídico que precisa, de fato, ser organizado na sua aplicação. Vamos iniciar, então, o estudo dos princípios em espécie do direito ambiental, dos assim chamados princípios setoriais do direito ambiental, começando pelo princípio do desenvolvimento sustentável ou da sustentabilidade. É preciso, em primeiro lugar, refletir sobre o sentido dessas expressões. Sustentável, se formos ao dicionário, encontraremos sustentável é aquilo que pode ser suportado ou que pode ser sustentado, que pode ser mantido durante determinado tempo, em determinado espaço. Para o nosso estudo, para o direito ambiental, sustentável é aquilo que pode ser, sim, então, saudavelmente suportado pela sociedade e especialmente pelo ambiente. É uma análise que se faz, então, sobre as diversas atividades humanas e elas devem, para cumprir o ideal que é imposto por esse princípio, elas devem, então, ser suportáveis e sustentáveis nesse sentido pela sociedade e pelo próprio ambiente, sem que isso implique perecimento dos bens ambientais, dos recursos naturais, durante determinado tempo, ou pensando, então, no futuro, como diz a Constituição, que é, de fato, uma preocupação que se tem que ter. Aplicada aos problemas ambientais, a sustentabilidade deve refletir, então, essa característica de atividades que possam ser, de fato, razoavelmente suportadas pela sociedade e pelo ambiente. E, nesse sentido, a sustentabilidade passa a ser, então, uma prática e um valor que deve ser buscado, que deve nortear toda e qualquer decisão pública ou privada, especialmente aquelas que possuem grande expressão ou abrangência social. A finitude dos recursos naturais, o fato de serem finitos os recursos naturais, como de fato são, nos impõe, ainda dentro desse princípio da sustentabilidade, uma reflexão sobre o desenvolvimento econômico, o conceito de desenvolvimento econômico. Vejam que desenvolvimento econômico não é sinônimo de crescimento econômico. Esse sim medido tão somente quantitativamente pelas atividades econômicas realizadas numa determinada sociedade, numa determinada comunidade. O desenvolvimento econômico deve aliar a essa ideia, a esse ideal de crescimento, um ideal de promoção de direitos correspondentes a esse crescimento. Então, só se pode dizer de fato que há desenvolvimento econômico se aliados ao crescimento, ao fomento das atividades econômicas, ao aspecto quantitativo disso, se aliada a isso está também a promoção de direitos ligados ao ambiente, à saúde, ao direito dos trabalhadores e assim por diante. Evidentemente
que não se pode dizer que há desenvolvimento econômico se num determinado país há uma pujante atividade econômica ligada a um determinado setor, mas que não tem nenhuma preocupação com a proteção ambiental correlata a essa atividade. Isso pode ser crescimento econômico, pode representar algum crescimento econômico, mas não se pode considerar desenvolvimento econômico. Vejam que a Declaração das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento é documento que foi aprovado na chamada ECO 92, em 1992, no Rio de Janeiro, já proclamava que o direito ao desenvolvimento deve ser exercido de modo a permitir que sejam atendidas equitativamente as necessidades das gerações presentes e futuras. Esse o princípio 3 dessa declaração. O princípio 4 dizia que para alcançar o desenvolvimento sustentável, a proteção ambiental deve constituir parte integrante desse processo e não ser considerada isoladamente dele. Portanto, daí a relevância de se refletir sobre desenvolvimento econômico e compreender que para se chegar no ideal do desenvolvimento sustentável, é importante distinguir isso de crescimento econômico. O crescimento é apenas uma parte desse ideal de desenvolvimento. Vejamos que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre este princípio na DPF 101 do Distrito Federal, na arguição de descumprimento de preceito fundamental número 101, lá dando um conceito de desenvolvimento sustentável, dizendo que é o crescimento econômico com garantia paralela e superiormente respeitada da saúde da população, cujos direitos devem ser sempre observados. Vejam que a nós nos parece que esse desenvolvimento econômico exige não só o cuidado com a saúde da população, mas de modo geral, uma preocupação com a correspondente promoção de direitos, seja na área da saúde, seja na área dos direitos dos trabalhadores, seja na área do direito ao ambiente equilibrado. Então, desenvolvimento econômico seria o crescimento aliado à promoção de direitos. O segundo princípio de que vamos tratar, o princípio da prevenção. O princípio da prevenção é fundamental na perspectiva do direito ambiental, porque impõe que sejam sempre privilegiadas medidas que evitem o dano, que possam prevenir o dano, muito antes de pretender repará-lo, de pensar em compensá-lo ou em indenizá-lo. O que o direito ambiental precisa buscar é a prevenção do dano, é evitar o dano. Isso, claro, porque se sabe que os danos ambientais, embora possa haver todo o esforço para repará-los, os danos ambientais são muitas vezes tecnicamente irreparáveis. Ou muitas vezes nós nos contentamos com uma reparação que efetivamente não consegue fazer com que nós retornemos ao estado anterior, à configuração, à conformação do meio ambiente antes da ocorrência do dano. Claro, se nós desmatamos lá 1 hectare de floresta, nós podemos buscar a recomposição florestal desse local. Mas, de fato, há muitos aspectos que não serão efetivamente reparados. Por exemplo, a fauna prejudicada por aquele desmatamento, que um dia sim pode até voltar a habitar, em determinada medida, aquela área reflorestada, mas aquela fauna que sofreu o dano na ocasião do desmatamento, de fato esse dano é tecnicamente irreparável. Um animal ameaçado de extinção, morto por uma conduta humana, de fato é um dano tecnicamente irreparável. Nós podemos buscar técnicas de compensação disso e, em último caso, até de indenização pecuniária, mas, de fato, não podemos trazer de volta à vida aquele animal ameaçado de extinção. Então, há muitos danos que são tecnicamente, especificamente irreparáveis. E isso também se tem em vista quando se define esse princípio da prevenção do direito ambiental brasileiro. Vale mencionar que o próprio Instituto do Estudo de Impacto Ambiental, tão conhecido, previsto lá no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4º da Constituição Federal, consiste numa
elaboração de análise técnica sobre futuros impactos de um empreendimento potencialmente poluidor e tem seu fundamento justamente nessa ideia de prevenção de danos. Por isso ele é realizado previamente, antes da instalação de um empreendimento potencialmente poluidor. Também nas normas internacionais é possível reconhecer o princípio da prevenção. Nós podemos observá-lo citado, por exemplo, no princípio 7 da Declaração de Estocolmo, de 1972, onde está dito lá sobre poluição de mares, que os estados deverão tomar todas as medidas possíveis para impedir a poluição dos mares por substâncias que possam se revelar perigosas. Então, de fato, antes de pretender a reparação, o direito ambiental deve lutar pela prevenção de danos. Também, na Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano, de 1992, o princípio 2 lá prevê que os estados devem, segundo o seu direito, claro, devem assegurar que atividades realizadas sob seu controle não causem danos ao meio ambiente de outros estados ou de áreas além de seus limites. Quer dizer, o que se deve buscar sempre é evitar o dano, é a prevenção do dano. E há ainda uma referência em nossa jurisprudência que vale a pena citar, uma decisão do Supremo Tribunal Federal que, avaliando um agravo regimental em recurso especial que tratava de crime ambiental, acabou afirmando lá categoricamente que os princípios de desenvolvimento sustentável e da prevenção devem orientar a interpretação das leis. Vejam, tanto no direito ambiental, no que tange a matéria administrativa, quanto no próprio direito penal, naquilo que se refere aos crimes ambientais. E aí, isso deve ensejar a adoção de condutas cautelosas para evitar os danos, evitar até mesmo os riscos de danos. A lei de crimes ambientais deve então ser interpretada à luz dos princípios do desenvolvimento sustentável e da prevenção. Isso está expressamente reconhecido nesse julgado e isso para nós tem uma relevância grande, porque mostra que o princípio da prevenção deve nortear a interpretação do direito ambiental e também no direito penal, naquilo que se refere aos crimes ambientais. O terceiro e último princípio de que vamos tratar hoje é o princípio da precaução. Vejam que o princípio da precaução é, por muitos autores, tratado em conjunto com o princípio da prevenção. Alguns, aliás, usam essas expressões como sinônimas. Nós preferimos distingui-las, porque entendemos que há, de fato, uma diferença clara entre esses conceitos. O princípio da prevenção, até aqui visto por nós, em nenhum momento se realça uma ideia de dúvida, de incerteza científica. Então, o princípio da prevenção simplesmente nos diz que nós devemos trabalhar, que o direito ambiental deve ser interpretado e aplicado de modo a evitar danos. O princípio da precaução diz um pouco mais. Diz que, por vezes, em situações em que nós verificamos dúvida, incerteza científica sobre uma determinada atividade ou sobre os seus resultados sobre o ambiente, sobre se uma atividade causará ou não poluição, sobre se uma atividade dizimará ou não uma população importante de fauna, sobre se uma atividade causará ou não a poluição do rio. Sempre que houver dúvida, nós devemos manter uma linha de interpretação, devemos proferir decisões favoráveis ao ambiente. É o que se afirma por aquela expressão bastante conhecida, indúbio pro ambiente. Numa situação de incerteza científica, o princípio da precaução impõe que se efetue a proteção ambiental. Essa questão também vem expressa na Declaração do Rio de 1992. Lá está dito que, com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deverá ser amplamente observado pelos Estados. Quando houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, vejam, a ausência de certeza científica não pode ser utilizada como razão
para o adiamento de medidas economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental. Portanto, o princípio da precaução é chamado a atuar em situações de incerteza, em situações de dúvida. Dando um exemplo bastante singelo, bastante claro, há algum tempo atrás, em 2012, o Brasil presenciou a discussão da reforma da nossa legislação florestal, do novo Código Florestal, e lá havia, sim, de um lado, cientistas dizendo do risco de se alterar determinado instituto, do risco de se permitir certos usos de áreas protegidas, e de outro lado, alguns outros cientistas diziam que não, que os riscos não eram tão grandes, que isso era conciliável, que era possível alterar essas normas, etc. Vamos discutir isso nos módulos da legislação florestal. Mas essa situação de discussão científica, de, às vezes, controvérsia na própria comunidade científica sobre um determinado instituto, segundo o princípio da precaução, deveria levar à manutenção do patamar de proteção existente. Não poderia permitir a exploração de áreas protegidas, a flexibilização de determinados institutos, determinadas proteções. Esse é o sentido do que se deveria decidir segundo o princípio da precaução. O princípio da precaução tem outro efeito bastante interessante para nós. Produz efeitos também no que se refere às normas processuais. Isso é bastante importante quando nós pensamos nas ações civis públicas, na discussão judicial do direito ambiental. Vejam que há decisões do STJ reconhecendo que o princípio da precaução deve acarretar aquela famosa inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor, aplicável também às questões ambientais, cumprindo ao poluidor o ônus de demonstrar a ausência da danosidade de sua atividade, da nocividade de seu empreendimento. Então, invertendo-se o ônus da prova, cumpriria ao empreendedor, ao poluidor, assim dito, demonstrar a ausência de nexo, demonstrar a ausência de risco, demonstrar a ausência de lesividade da sua atividade. Vejam que a inversão do ônus da prova prevista lá no Código de Defesa do Consumidor agora tem um reforço, essa questão ganha ainda relevância com o novo Código de Processo Civil, que trata da chamada carga dinâmica ou distribuição dinâmica do ônus da prova, lá no artigo 373, parágrafo 1º. Isso vai ser bastante utilizado, pode ser bastante utilizado na área ambiental, essa distribuição dinâmica do ônus da prova. Há uma última decisão a ser referida sobre o princípio da precaução. Parece-nos interessante referir essa decisão, dado o seu caráter recente e a sua importância do ponto de vista também da realidade política e jurídica do país. Recentemente, na ação direta de inconstitucionalidade 5447, o ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal, reestabeleceu todos os períodos de defeso, aqueles períodos em que a pesca é proibida em determinadas regiões, de determinadas espécies. Então, reestabeleceu todos os períodos de defeso que haviam sido suspensos por uma portaria interministerial. Segundo o ministro Barroso, havia evidências de que essa portaria, essa decisão foi tomada com o objetivo exclusivo de economizar recursos, porque legalmente são pagos benefícios previdenciários aos pescadores nesses períodos de defeso, e diante da crise econômica que se instalava no país, o governo federal entendeu por bem revogar esses períodos ou suspender esses períodos de defeso e assim, evidentemente, economizou recursos porque não haveria de pagar mais o benefício previdenciário aos pescadores. No entanto, apontou o ministro Barroso que isso foi feito sem atenção à necessidade de proteção do meio ambiente. Vejam que em março de 2016, em data bastante recente, o ministro Barroso revogou a liminar que havia sido anteriormente deferida e fundamentou sua decisão fortemente no princípio da precaução, dizendo que, como não foram apresentados
elementos, dados objetivos, estudos técnicos que comprovem ou que comprovassem na época a desnecessidade do defeso, então haveria de se aplicar o princípio da precaução. Se há risco ao ambiente, se há risco à fauna, se há risco à própria segurança alimentar da população, se há risco à preservação de grupos tradicionais vulneráveis que se dedicam à pesca artesanal, se há risco a todos esses elementos, então deve-se impor a decisão no sentido do princípio da precaução. De acordo com esse princípio, na dúvida quanto ao risco de dano, deve então o poder público atuar de forma a proteger o meio ambiente e não liberar uma atividade potencialmente danosa. Vejo então que o princípio da precaução, de algum modo, funciona como um limitador, como um freio a decisões, atividades públicas ou privadas que, digamos, sejam impensadas, não refletidas, ou pelo menos que não consideraram devidamente os aspectos ambientais, a variável ambiental, para tomar essas decisões. Voltamos então no módulo 5, continuando os princípios em espécie do direito ambiental. Até lá!